Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Esse aqui então é um vídeo de continuação da série de validação de dados no Excel, que a gente está vendo aí, né? E a gente já chegou a ver a validação de dados para números inteiros e decimais, né? E a gente também viu a como colocar aquela caixinha de alerta, né, no Excel para ele mostrar para a gente onde está o erro. Nessa aula aqui a gente vai mexer um pouquinho com número, com letras, tá? No caso texto, né? Texto específico aqui. E a gente vai aprender também como retirar validações de dados, ok? Então uma aula bem simplesinha, bem curta, só para a gente pegar esses dois conteúdos aí e depois partir para uns conteúdos um pouquinho mais elaborados, tá? Então aqui, por exemplo, nessa planilha específica, tá? Eu vou utilizar esse campo aqui, é o campo onde vai o nome do aluno para validar texto, tá? Nesse caso específico desse vídeo, a gente vai aprender a validação de número de caracteres em um texto, ok? Então, por exemplo, aqui no campo do aluno, você pode definir um número mínimo e um número máximo de caracteres, tá? Para que a pessoa possa digitar. Então, como o nome geralmente é completo, né? Então a gente consegue ali definir um número mínimo, por exemplo, né? De letras. Então, vamos supor ali que o nosso número mínimo seja 6, 7 ou até 10 caracteres, tá? Tem nomes muito pequenos realmente, mas aí você vai de acordo com o teu critério, tá? Eu estou aqui estabelecendo por nomes aqui, né? Mas aí, no caso, se você usar uma outra planilha com outro tipo de dado, aí você vai definir um critério próprio aí. E claro, o número máximo. Obviamente, você não precisa definir um número mínimo e um número máximo. Você pode definir um mínimo só, por exemplo. Mas vamos lá, vamos ver primeiro como isso acontece. Então, dando um clique onde você quer que seja aplicada a sua validação de dados, no nosso caso aqui é o nome, né, do aluno, você vai lá então na guia dados, como a gente já conhece, né, e o botãozinho validação de dados. Nas configurações, a gente vai aqui em permitir qualquer valor? Não, a gente vai colocar o comprimento do texto, tá? Então, o comprimento do texto aqui, no nosso caso específico desse vídeo, tá? Então, se refere à quantidade de caracteres que o texto pode ter. E aqui a gente tem aqui o tipo de validação que a gente vai colocar, né, qual é o nosso critério, e aqui então os parâmetros desse critério. A gente coloca aqui está entre, não está entre, igual, diferente, maior, menor, tá? Então tem tudo isso aqui para você mexer. No nosso caso aqui, vamos estabelecer que o nosso mínimo aqui é 10 e o máximo é 50. Então o nome do aluno só pode ter entre 10 e 50 caracteres, tá? Então a gente vai utilizar o está entre. No entanto, se você quiser definir só o mínimo, você pode colocar então maior do que, né? Ou maior ou igual a, né? Então, por exemplo, maior ou igual a 10. Então, de 10 em diante, tá? A pessoa consegue cadastrar o nome do aluno, mesmo que ele tenha até 200 caracteres, tá bom? Então, aqui não tem um limite, né? Mas aí se você quiser definir limites, então você vai colocar entre uma faixa e outra. Nesse caso está entre. Então vamos colocar que o mínimo é 10, então, e o máximo de caracteres aqui é 50. Então a pessoa só pode digitar entre 10 e 50 caracteres. E vamos dar um OK aqui só para a gente testar, tá? Então a gente vai vir aqui e digitar, por exemplo, só Gabriel, tá ok? Só Gabriel. Então ali não vai dar certo, porque Gabriel tem 7 letras, né? Então aí não tem jeito. Ó, este valor não corresponde às restrições de validação. Beleza? Então a gente consegue definir um número mínimo e um número máximo ali de caracteres. Vamos deixar isso melhorzinho, né, pra gente revisar então a nossa parte ali de mensagem de entrada e alerta de erro, tá? A mensagem de entrada, no caso, eu disse para você que eu não sou muito fã dela, mas você pode colocar uma mensagenzinha de entrada, mas vamos nos focar então no alerta de erro aqui. Geralmente eu gosto de escolher o parar porque ele realmente para a tua planilha e não deixa o usuário digitar nada que foi errado, tá? As outras duas opções aqui têm certos tipos de relaxo, digamos assim, tá? Então as pessoas ainda assim, ainda que vejam, né, um alerta de erro, elas conseguem digitar dados depois, tá? Então eu gosto do parar aqui para ele parar imediatamente até que você digite o dado de acordo com os seus parâmetros, né? Então aqui no título, que é o título da nossa janelinha, eu vou colocar aqui, por exemplo, um título mais simples, erro, por exemplo, e a mensagem de erro, claro, eu vou ter que explicar para o usuário o que está acontecendo, por que está dando esse erro, né? Então geralmente a gente costuma ser um pouco mais puxado aqui para o usuário, tá bom? Então você tem que se colocar no lugar do usuário para poder fazer a validação de dados da sua planilha. Então você tem que pensar que o usuário da sua planilha pode não entender exatamente tudo que você entende, né? Ele pode não ver os dados ou a maneira como você coloca esses dados e valida esses dados da maneira como você está vendo, né? Então vamos colocar alguma coisa aqui que dê para o usuário, que faça o usuário entender por que está acontecendo um erro ali na hora que ele digita o nome, tá? Então vamos colocar uma mensagenzinha aqui, ó. O nome do aluno, né? O nome do aluno deve ter entre 10 e 50
caracteres, ok? Pode ser uma mensagenzinha bem simples, lembrando que ela tem um limite, tá? Eu não sei exatamente o limite aqui, mas você não pode digitar um texto muito extenso, tá bom? Vamos dar um ok aqui, certo? Então, quando a gente digitar aqui, então vamos lá, Gabriel novamente, aí ele vai dar uma mensagenzinha de erro mais personalizada, né? Ó, o título aqui, erro, e a nossa mensagem. O nome do aluno deve ter entre 10 e 50 caracteres. Vamos dar um cancelar aqui para ele voltar ao normal. Lembrando, então, vamos trocar aqui agora, vamos colocar aqui um outro nome diferente aqui. Luana da Silva, tá? Luana da Silva já é aceita, já é um nome aceito porque ele tem pelo menos, né, no mínimo, né, 10 caracteres. E agora, então, vamos ao segundo tópico dessa aula, que é como remover validações de dados que você já aplicou. Bom, aqui a gente tem, né, você viu das aulas anteriores, a gente tem validação de dados para a média, né? A gente tem validação de dados para as notas dos alunos, e agora a gente acabou de colocar uma validação de dados para o nome, tá? Como é que eu faço para remover uma validação? Então, com a célula onde está a nossa validação selecionada, tá? Então, eu vou lá clicar em validação de dados novamente. Perceba que, se você quer, por exemplo, retirar toda a validação desse intervalo, já que a validação está, nesse caso, tá? Está toda nesse intervalo, você tem que selecionar ele inteiro, tá? Se você selecionar só uma célula ou outra aqui, o Excel vai retirar somente a validação de dados daquela célula específica, tá bom? Então vamos clicar aqui no aluno, validação de dados, e aí aqui a gente pode, nas configurações, tá vendo? Na abinha configurações, ao invés de comprimento do texto, a gente deixa qualquer valor novamente, que é o caso, no caso, o padrão do Excel, ok? Deixou aqui qualquer valor, ok, e aí a sua validação acabou, tá? Não existe mais. Então, se você vir aqui digitar 2 letras aqui, vai funcionar. Se você vir aqui e colocar mais de 50 caracteres, por exemplo, que era o nosso limite, vai funcionar. Tá ok? Vamos fazer aqui com essa daqui também, ó. Vamos selecionar todo esse pedaço, que é onde está toda a nossa validação. Clicar em validação de dados, tá vendo que o nosso critério foi dados números decimais, né, que estejam entre 0 e 10, né, que são naturalmente as notas dos alunos, né? Você vem aqui em permitir e coloca qualquer valor e dá ok. Agora a pessoa pode digitar qualquer número aqui. Se ela quiser digitar 56, ela pode. Se ela quiser digitar menos 50, ela pode. E se ela quiser colocar um texto qualquer aqui, ela pode também, porque não tem validação nenhuma mais aí. Se não tem validação, naturalmente, né, se você for olhar aqui, ó, vamos selecionar tudo de novo, validação de dados, a mensagem de entrada e alerta de erro, tá vendo que tá aqui, tá? Que a gente não tinha colocado mensagem de entrada, né, nesse intervalo aqui. Mas o alerta de erro tá aqui, tá? Ele só não vai funcionar porque não tem nenhum critério de validação pré-definido, tá? Então, se permite qualquer valor, qualquer coisa você vai poder digitar e nunca vai dar o alerta de erro. Mas a partir do momento que você selecionar esse pedaço de novo e vir aqui e colocar uma validação, tá, uma regra aqui, então o teu alerta de erro passa a valer de acordo com aquele critério que você definiu aqui na abinha configurações. Então, ele fica mantido. Se você quiser retirar tudo, tanto as validações quanto as mensagens, você vai dar um clique aqui em limpar tudo, tá? Clicou aqui em limpar tudo, então você não precisa vir aqui e apagar um por um, tá? Você pode clicar aqui em limpar tudo, ele limpa tudo. Vamos dar um ok aqui. E aqui a gente tem uma validação também para a média, né? Então vamos dar um clique em validação de dados. As nossas configurações eram que os números podem ser decimais ou inteiros, né? Se já está decimal, isso significa que obviamente pode ser inteiro também. Que estejam entre 5 e 8, como a gente tinha definido, tá? Aqui a gente tem uma mensagem de entrada, mas a gente desabilitou ela, né? E aqui a gente tem um alerta de erro, tá? E aqui nas configurações estão todos os critérios aqui. Você pode clicar diretamente e limpar tudo aqui também, tá? Se você clicar no botãozinho limpar tudo aqui no critério de validação, tá? Então ele vai limpar aqui os nossos critérios de validação, vai limpar a nossa mensagem de entrada e vai limpar o nosso alerta de erro, tá? Você pode clicar em limpar tudo aqui em qualquer uma dessas abas aqui, que ele vai limpar exatamente tudo, tanto as configurações quanto as mensagens, ok? E aí é só dar ok, pronto, todas as suas validações estão removidas. Para esse vídeo, então, o assunto é só esse, tá ok? Porque eu disse para você que a gente vai fazendo bem aos poucos, né? Para não deixar muito conteúdo num vídeo só, muita coisa acumulada de uma vez só, né? Então, nas próximas, a gente vai continuar mexer com validações de dados aí. Inclusive, a gente vai ver, né, que a validação de dados, ela pode, às vezes, não ser tão útil assim, se você simplesmente deixar a sua planilha como ela está aqui, aberta, né? Então, se uma pessoa vê que a sua validação de dados, que existe uma validação de dados aqui, e ela entende como retirar uma validação de dados, ela vai lá e pode retirar a sua validação tranquilamente, assim, da maneira como você, por exemplo, colocou ela e da maneira como eu te ensinei agora, tá bom? Então, mais pra frente a gente vai ver como fazer essa validação de dados ficar exatamente restrita a você, impedir que qualquer pessoa retire a validação de dados da sua planilha, tá? Mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, assim que a gente vê outros tipos de validação também.
Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou entrar em contato de alguma maneira aí, da maneira como você achar mais fácil. Beleza? E deixe suas sugestões também, caso tenha alguma sugestão aí para a gente mexer tanto nessa série aqui de formato de validação de dados, quanto a respeito de qualquer outro assunto aí de Excel. Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.